E aí, a gente imitou bem ou não? Não sei se vocês entenderam, porque a gente tava querendo imitar eles. Então, faz tempo que a gente não faz uma introdução, né? Porque a gente geralmente fica só esperando. Grava um vídeo sem ter alguém ao vivo. É. Mas então, explicando, né? Porque domingo era pra ter tido live. Mas, assim, ó, a gente clicou pra começar a live. E tinha internet. A gente clicou pra começar. E daí não tinha mais internet. Daí ficou algumas horas sem, a gente não conseguiu fazer a live. A gente até ficou esperando aqui, daí uma hora a gente desistiu. E não deu, mas tudo bem, né? A gente acontece com as coisas assim de forma remota, isso acaba acontecendo algumas vezes, né? Então, por isso a gente tá gravando. Isso aí. Não vão perder nada da história. Porque hoje a gente vai continuar, é a terceira parte? A quarta. A quarta parte. E domingo vai ser a última. A última parte. Passa rápido, né? Então, para esse vídeo também não ficar tão comprido, a gente não vai fazer uma brincadeira. Porque domingo a gente vai ter a live, então senão vocês têm que assistir esse vídeo longo, e daí domingo a live. Então, para não cansar muito. Bom, vamos recapitular então a história que aconteceu nas últimas. Na última ou nas que foi últimas? domingo retrasado. Acho que só a última, né? Só a última. Se vocês quiserem recapitular as outras, a gente, em cada vídeo que a gente faz, a gente recapitula o anterior. Então dá pra vocês verem os vídeos. Então vai lá. Vamos lá, então. Então vocês lembram que o John tava lá cuidando do jardim e apareceu um cara com uma arma e depois um monte, né, rodeou ele e tal, mas Deus estava sempre protegendo. Aconteceram algumas coisas, na verdade, com o João e sempre Deus estava se mostrando cuidador e protetor, né? E aí vocês lembram que eles decidiram, então, construir uma igreja, né? Foi uma igreja? Foi uma igreja. E cavando lá e tal, eles descobriram essa pedra, vocês lembram? Que era uma pedra que era uma coisa lá dos espíritos maus e coisa assim. E então, muitos deles, eles até sacrificavam gente nessa pedra. E muitos deles, então, dos nativos, falaram pro João, a gente tem que tirar essa pedra, porque ela vai amaldiçoar o lugar, não sei o quê. E o João, tipo, não, gente, eu não acredito nessas coisas, o meu Deus é mais poderoso que qualquer espírito, enfim, ele é o único Deus, né? Então, ele deixou a pedra lá para provar também de que Deus, ele era o único Deus. E aí, eles estavam numa reunião e tal, e aí tinham esses caras que eram uns feiticeiros lá da vila e tal. E eles queriam, então, matar o João. E aí, eles tinham o João falou para eles usarem as ameixas, né? E que ele ia comer as ameixas, para provar também de que Deus não ia deixar o João morrer. E aí eles fizeram lá os rituais deles e tal, pro João comer a ameixa. E o João comeu e nada aconteceu. E aí, muitos deles se arrependeram, até mostrando que o nosso Deus, ele consegue mudar qualquer pessoa. Então, muitos dos feiticeiros se converteram. E um deles não. E ele tentou matar o João de novo. Mas não matou, né? E por fim a gente terminou a história, então, com o João indo levar farinha para uma vila ali perto, para um missionário, um pastor, né? Missionário, que eles não tinham pão, não tinham farinha para fazer pão para comer e tal, então o João foi lá levar farinha. E é isso que a gente parou aqui. Como você que vai continuar? Daí deu uma coisa no barco, né, e tal, acho que bateu e aí o João não sabia nadar, então a gente não sabe como vai continuar. Então, vamos se aconchegar, busca uma cobertinha, vai pra um lugar gostosinho, aconchegante, pega umas almofadinhas, vou pegar. Solta a imaginação pra conseguir imaginar tudo que tá acontecendo. E a gente vai continuar a história. Quer cobertinha? Não precisa, obrigada. Prontos? Prontos, tia, tá bem. Esse aqui? Então vamos lá. E lembra das imagens?
te lembro. Como é que eu vou te lembrar? Não sei quais. Não, me cutuca. Ah, mostra a imagem. Que às vezes eu esqueço. Então tá. Qual é a melhor coisa a fazer quando enfrentamos problemas terríveis e nada podemos fazer? Foi exatamente isso o que John Peyton fez quando se viu pendurado em sua canoa, com as fortes ondas batendo contra ele, enquanto ele nem podia nadar para sair daquela situação. Então ele orou. Um dos nativos, que tinha chegado seguro à praia, viu que o John Peyton ainda estava vivo. Então ele nadou até onde o John estava e o trouxe até a praia. Oh, e a nossa farinha preciosa, onde está? Pensou John. Nesse momento, ele viu um dos nativos vindo em sua direção com o pote de farinha na cabeça. Deus tinha cuidado de todos os detalhes. Imagina, toda aquela... foi tempestade? Talvez, não me lembro. Enfim, a canoa virou, todo mundo caiu. A canoa virou. E mesmo assim, todos ficaram bem e até a farinha. Tipo, a farinha. Tinha tanta água lá e a farinha estava bem. Então, Deus realmente estava cuidando de tudo. Como os missionários ficaram agradecidos quando viram John, o chefe e os outros nativos caminhando em fila em direção à pequena casa deles. Eles sabiam que agora que tinham farinha para fazer pão, não iriam passar fome. Já estava escurecendo, e depois de descansarem um pouco, John disse: devemos nos apressar a atravessar a ilha tão logo escureça. Assim ninguém nos verá e virá nos matar. Porque lá naquela ilha também tinham vários canibais e pessoas malvadas, né? John não queria ficar longe de sua casa por muito tempo, pois ele sabia que seus inimigos arrombariam e roubariam tudo o que ele tinha. Nós não voltaremos com você, seus amigos nativos disseram. Eles eram uns grandes covardes no escuro e não sairiam com John no meio daquela noite escura. Então John começou o seu perigoso retorno, atravessando a ilha para chegar ao seu lar. Mas será que ele estava realmente sozinho? Quem tinha prometido que ia estar sempre com ele em todos os momentos? Eu sei! Ai, que susto! Deus. Aê! Com dificuldades para... Cartaz. Tem? Tem. Então começou a aventura. Ele na noite escura. Ai, não. Quem aí tem medo de escuro? Ai, eu tenho. A gente tem muito medo de escuro. Mas a gente sabe que Deus tá com a gente também. É. Com dificuldades para atravessar a vegetação fechada, John foi abrindo caminho até alcançar a parte mais perigosa daquela viagem. Uma pedra enorme estava exatamente à sua frente e ele sabia que deveria escalar esta pedra para poder transpô-la. Ou seja, chegar para o outro lado, né? Agarrando-se nas raízes e arvorezinhas que tinham nascido nas partes rachadas daquela rocha, ele deu um jeito de conseguir chegar até o topo. Enquanto estava lá em cima, ele estudou o caminho para descer a rocha, sabendo que se o seu pé escorregasse, ele cairia no mar, logo abaixo. Depois de um tempinho, ele parou. Estava perdido. Eu tenho que encontrar a saída antes que os nativos me encontrem, ele pensou. O Nata tá lá em cima, gente. Hã? O Nata tá lá em cima. Eu sei. Não, eu tava explicando pra elas. Se elas ouviram ele falando. Ah, tá. Nham, nham, nham. Mas logo adiante ele enxergou luzes fracas. Ele sabia que eram luzes de fogueiras dos guerreiros inimigos e sabia que esta era a vila das piores pessoas da ilha. Ele rastejava, fazendo o menor ruído possível, sabendo que se as pessoas daquela vila o ouvissem, ele seria morto. Meu Deus. Com a vila ficando para trás, John tinha que enfrentar um outro perigo. Ele tinha chegado até a beira da grande rocha,
Teria que descer até a praia mais uma vez. Mas onde estava o caminho? João apalpava o chão para encontrar o caminho no escuro, até se sentir muito cansado. Ele então se lembrou de que havia um lugar naquela rocha que era mais macio. Se ele pudesse encontrar esta parte, deslizaria nela até escorregar rocha abaixo. Com a maré alta, a água ali era profunda, mas na maré baixa ele poderia continuar. John atirou algumas pedras para ouvir até que ponto elas iriam cair e bater. Ele escutou, mas não podia ouvir nada. Daí ele atirou seu guarda-chuva e novamente não ouviu nenhum som. Eu confiarei em Deus para guardar-me em segurança, ele disse. Ele ajustou as suas roupas em seu corpo para elas não enroscar. Então ele colocou seus pés para frente e começou a descer pela beira da rocha. Então ele começou a escorregar assim, deitadinho. Senhor Jesus, salva-me, ele orou. Daí ele se largou. Foi caindo rocha abaixo, quase voando pelos ares. Aqueles poucos minutos pareciam horas para ele, até que seus pés tocaram a água. Apesar de estar completamente molhado, ele estava vivo e em segurança. Obrigado, Pai Eterno, ele falou. John apressou-se em direção ao caminho que o levaria à sua casa. Quando seus amigos nativos viram que ele estava voltando sozinho, ficaram muito admirados. Com certeza seu Deus é um grande protetor, eles diziam em voz alta. Sim, John lhes disse, e ele será o seu protetor e ajudador se vocês confiarem nele. Acho que tem uma imagem. Ah, olha aqui, ó, ele escorregando a pedra grandona. Não, que imagem bonita, né? Claro. Parece que ele tá voando pra cima, na verdade. Super-homem. A ilha de Tana, onde John vivia, tinha duas tribos. O povo do porto, que vivia perto do mar, e o povo da ilha, que ficava mais no centro da ilha. Eles estavam sempre lutando. Chegou o momento em que eles lutavam até por causa de John Paper. O povo do porto dizia que ele deveria viver na terra do povo do interior ou então se afastar da ilha de Tana. Um dia, eles enviaram uma mensagem a John, convidando-o para uma reunião, quando eles resolveriam aquela questão. Mas John pensou consigo mesmo, se eu for, eles vão poder me matar. E o chefe do povo do interior era chamado Ian. Ele parou na frente de John e disse, venha comigo. E John falou, Deus o castigará se você estiver planejando me matar. Siga-me depressa, insistiu Ian. Assim, John apressou-se a seguir Ian através do caminho estreito que o levava à vila. Quando eles chegaram à clareira, tipo um lugar na natureza mais aberta, assim, né? John viu algo que o deixou assustado. Muitos guerreiros tinham se juntado em cada canto da vila. Ian, o chefe importante, gritou bem alto enquanto apontava seus homens. Deixa eu abrir a imagem antes. Ó, esse aqui é o Ian chamando o John para ir resolver essa questão, essas brigas dos dois povos, porque eles brigavam até por causa do John. Eita, perdi a história, né? E o Ian gritou, estes homens são seus amigos. Nós estamos aqui para protegê-lo. Então ele apontou para os guerreiros do porto, no outro lado, e disse, aqueles são seus inimigos. Eles odeiam a Bíblia. Eles perturbam a paz. Isto fez com que os guerreiros do porto se assustassem. Diga só uma palavra, continuou o chefe Ian, e nós atiraremos neles. Ou seja, o Ian e o povo dele estavam falando que o problema ali era o outro povo, porque eles não gostavam da Bíblia, não acreditavam em Deus e coisa assim.
Então eles queriam que o John resolvesse isso. E ele falou assim, o Ian, diga só uma palavra e nós atiraremos neles. Mas daí o John levantou as mãos e falou para que todo mundo ouvisse ele. Eu amo todos vocês, ele gritou. Vocês podem atirar em mim ou assassinar-me, mas eu sou seu amigo. E todos ficaram quietinhos escutando. E John continuou. Eu não tenho medo de morrer. Se vocês me matarem, eu irei diretamente ao céu para estar com o Senhor Jesus. E então, John contou para todo mundo que estava ali que Jesus também os amava e que morreu na cruz por causa do pecado de cada um deles. Amem-no e sirvam-no, e vocês serão felizes, John afirmou. Mas Ian, ele ficou desapontado, porque ele estava esperando que acontecesse uma guerra ali. E dessa forma, os homens do Ian, o povo dele, poderiam matar os homens da outra tribo. Mas por causa das palavras de John, houve paz por um tempo ali. Mas eles não tinham realmente voltado para Deus. Eles não tinham realmente escutado aquilo que o John falou e queriam mudar. Não, isso foi só por um tempinho, mas logo depois eles estavam falando de guerra de novo. E a esposa de um dos chefes morreu. E todos culparam John por causa disso. Sem motivo, só culparam ele. E eles começaram a falar, nós mataremos aquele missionário. Então os guerreiros se esconderam entre a vegetação, prontos para pular em cima de John quando ele saísse de casa. Mas os seus amigos o preveniram, e dessa forma ele escapou da morte. E essa imagem aqui era daquela reunião. Bom, e daí esses guerreiros falaram, se não puderes matar o missionário, nós mataremos Ian, disseram os inimigos. Eles tentaram matar Ian com seus feitiços, assim como tinham tentado matar John. E em pouco tempo, Ian ficou muito doente. Mas John cuidou dele, e ele melhorou por algum tempo, mas logo piorou. John achava que Ian tinha se envenenado por comer alguma coisa estragada. Ele sabia que a doença de Ian não foi causada pelos feitiços. Um dia, o povo de Ian foi correndo buscar John. E falaram, o nosso chefe está morrendo. Vem com a gente. E o John ficou com muito medo que eles estivessem preparando alguma armadilha para matar ele. Mas ele também queria ajudar Ian, então ele resolveu ir junto até a vila deles. E quando ele entrou na cabana simples e suja de Ian, John sabia que Ian estava morrendo. Todas as pessoas da vila retiraram-se devagarzinho até a floresta, deixando John e Ian sozinhos. Esta retirada pareceu muito estranha para John. Venha mais perto, disse Ian, muito baixinho. De repente, quando John curvou-se sobre ele, Ian puxou uma enorme faca que estava escondida e apontou-a diretamente ao coração de John. Aí então, John percebeu por que todas as outras pessoas tinham desaparecido. Era uma armadilha. Ian o mataria e ninguém estaria lá para ver. Daí, quando outros homens brancos viessem descobrir o que tinha acontecido, ninguém poderia ser punido. E aí? O que vocês acham que Ian fez? Enquanto John orava silenciosamente em seu coração, Ian colocava a faca de lado e disse para John, vá depressa. E John foi embora. Ele esperava que ninguém o visse, porque se alguém o visse, com certeza iam matar ele. Você acha que Deus estava cuidando de John nesse momento e nessa situação? Logo depois desse acontecimento, John soube que Ian morreu. Quer alguma coisa, amiga? Tô tirando meus nomes. Ó, aqui é o Ian quase morrendo e o John ali. Que triste. É.
Então eles tinham feito uma armadilha para matar o John, mas daí no finalzinho o Ian se arrependeu e deixou ele ir. Com a morte de Ian, os inimigos de John tornaram-se piores ainda do que antes. Eles cercaram a casa de John, arrombaram seu depósito e roubaram tudo que lhe pertencia. John observava tudo pela janela, quando de repente um machado voou pelos ares em direção à sua cabeça. Que loucura, né? O pessoal sempre jogava coisa nele. Ele se desviou da janela exatamente no momento certo. Ui, imagina que horror! Tem imagem disso. Então John ouviu o som de lamento de uma trombeta que tocava à distância. Ele sabia que o chefe estava chamando todos os guerreiros da ilha para irem lutar. Mais uma vez, John pediu a Deus que o protegesse. Ele rastejou silenciosamente até a vegetação fechada ao redor de sua casa. John sentiu-se triste de ter que deixar para trás tudo que lhe pertencia. Ele correu pela estrada e, de repente, um machado voou pelos ares em direção à sua cabeça. De novo? Ele se abaixou bem na hora certa. Voltando-se para trás, ele gritou em alta voz: Deus castigará você se me matarem. E esse aviso de John fez com que os guerreiros ficassem com medo. E John continuou a rastejar pela floresta. Ele foi em direção à vila de um chefe que era amigo dele e que se chamava Novar. Todos na vila estavam com medo, pois parecia que a vila estava cheia de guerreiros com vontade de matar. Vamos cortar algumas árvores para fecharmos o caminho, sugeriu John. Mas isso levaria muito tempo para ficar pronto e as pessoas da vila gritavam: assim não dá, todos seremos mortos e comidos ainda hoje. As mães pegaram suas crianças e correram para se esconder na floresta. Alguns até fugiram pelo mar. Então John, ele fugiu da casa dele, foi para uma outra vila que tinham amigos dele, para se esconder e para fugir, né? Mas por causa disso, todos daquela vila amiga também ficaram com medo. O chefe Novar, que era manco e não podia escapar correndo, virou uma canoa de cabeça para baixo e sentou-se sobre ela, esperando o inimigo chegar. Ele era um homem crente. Amigo, ele disse a John, nós devemos orar ao nosso Deus. Se ele não nos ajudar agora, todos morreremos. E John orou bastante. Ele acreditava que Deus os ajudaria. Enquanto ele orava, o bom chefe observava. Olhe, gritou ele, Deus está ouvindo, eles estão todos parados. Todas as pessoas os olhavam impressionadas. Os guerreiros chegaram até a vila deles, né? Mas eles deram meia volta e, sem dizer uma palavra, desapareceram na floresta. Deus ouviu nossas orações, gritou o chefe Novar. Ele salvou nossas vidas, vamos agradecer-lhe. E assim o fizeram. John ficou na vila por muitos dias. Os guerreiros inimigos novamente se aproximavam cada vez mais. Então eles não desistiram. E o chefe Novar disse, John, você terá que ir embora. Porque toda a vila estava em perigo, né? Meu filho levará até uma árvore bem alta. Suba nela o mais alto que puder e fique lá. Então John obedeceu aquele chefe que era bem sábio. Aqui era o chefe e o John orando. E aqui já tem a imagem do John subindo naquela árvore bem alta.
Eles foram rastejando lentamente pela vegetação fechada até que chegaram à árvore alta. O jovem que o acompanhava apontou para cima e rapidamente John foi subindo e subindo até que desapareceu no meio dos galhos. Bem longe, ele ouviu gritos e tiros de guerra. Vocês acham que John estava com medo? À medida que foi ficando mais e mais escuro, John esperava em seu cantinho alto e desconfortável. Quanto tempo vocês acham que ele teve que ficar ali na árvore esperando? Domingo a gente vai descobrir isso e a gente vai descobrir o final da história do John. Então, era isto. Sempre me deixando na curiosidade. É. Muita coisa louca aconteceu, né? Então, gente, agora a gente já vai também falar pra vocês quais os materiais necessários pra nossa próxima oficina, que vai ser no domingo, né? Não esqueçam. Não é, tipo, daqui a uma semana, né? E não é a oficina de agora. É, não é a que a gente vai fazer agora. Então, o que vocês vão precisar são pregos. Que no caso a gente aqui tá com parafuso mesmo, porque a gente não acha prego. E vocês podem usar os que tiverem lá. A gente trouxe até um Pode ser menorzinho, pode ser maiorzinho. coloridinho. É. Mas não precisa ser muito grande, não. Pode ser pequenininho. É. E martelo. Um pedaço de madeira, assim, uma tábua, tipo. Não precisa ser desse tamanho. Não tá precisa ser bem grossa, grande. assim. É. Pode ser o que tiver. É. Pode ser. E pode ser retangular, mas pode ser quadrado. Mas não é bom que seja muito fino, porque senão o prego pode atravessar. Né? E linha. No caso, não essas linhas de costurar bem fina, mas linha de algodão, de crochê, fio, barbante. Qualquer coisa assim. Lã. E um lápis também vai precisar. Se quiserem uma borracha, enfim, também. E para essa oficina, vocês vão precisar da ajuda dos pais, né? Porque vocês perceberam, tem prego, martelo. Então, vocês não façam sozinhos, tá? Então, peçam ajuda tanto para pegar os materiais e também quando a gente for fazer a oficina, pede para alguém estar junto ali. E a gente vai, na verdade, explicar para os pais de vocês um pouquinho também no grupo. Então, os pais que participam do grupo, ouçam o nosso áudio que a gente mandar, tá? Até domingo. E se alguém não tá no grupo e quer participar, o número é 549-3675-50. Já temos uma musiquinha, somos tipo o Yudi lá. Não sei quem é. Bom dia e companhia, amiga. Yudi? Eu sei que é Bom Dia e Companhia, mas não Yudi. Mas então, é isso. Bom, então, já que a gente falou de oficina, vamos para a oficina de hoje? Vamos! Os ingredientes são farinha, ovo, fermento, leite, açúcar, sal, óleo. E é isso, olha. E é isso. Mas agora a gente vai dizer a quantidade também. Isso. Vamos lá então com a gente. Então vamos lá, cozinheiros. Já deve dar pra imaginar que a gente vai fazer alguma coisa de cozinha, né? De novo? Pois é. Mas é diferente. Alguém aí lembra de alguma coisa na história que possa ser isso? Pensa aí. Bolacha? Não tinha bolacha na história. Não tinha bolinha de novo. Sabe, eu vou dar uma dica. Ó, vou fazer a cena aqui, ó. Fazer uma cena aqui, ó. Fazer mímica? Dá uma dica, ó. Que isso? Eu estou fazendo o quê? Carregando um saco de farinha. Não tem escrito. Tem aqui, ó. Farinha. E quem carregou farinha? O John e os amigos. Ah, para aquele missionário que precisava de farinha, porque eles não tinham mais e não podiam fazer pão. Então, o que a gente vai fazer? Pão! Quem
e gosta de Nossa, pão. olha o ovo, que engraçado, parece outra coisa, né? Parece Tá uma muito bolinha, perto. né? Não bate, né, amiga? Então, a gente vai fazer um pão. O primeiro passo pra fazer um pão é prender os cabelos, porque ninguém E quer lavar a achar mão. um pedaço de cabelo, um fio de cabelo. Eu não vou prender porque é ela que vai fazer a massa. Ah, eu não. vou falando os passo a passo. Não, senhorita. Depois a gente vai inverter. Eu fiz a massa do bolo, você vai fazer a do pão. Então, vamos lá. Vocês também vão precisar de uma bacia pra mexer tudo. Então, pega a bacia, lavar a mão. Lavar a mão. Que falsa! Aprendeu a lavar, porque eu não vou fazer isso sozinho. Bom, em um recipiente, no caso a bacia, coloque o leite. Quanto de leite é? É 1 xícara de leite morno. Morno, Ou seja, então eu tenho que esquentar 240 ml. É morno, então não é quente, mas também não é temperatura ambiente. Então vocês vão colocar o leite, o fermento, o açúcar e o ovo. Então 240 ml de leite, sopa de fermento biológico seco, que é o pra pão e tal, não é aquele de bolo. E a Maria está vindo com leite morno. Então vamos começar. 1 xícara, é isso, né? De Aham. leite morno. Agora põe 1 colher de sopa de Amiga, isso aqui tava limpo. fermento biológico seco. Certeza? São esses montinhos. Parece café! Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Que tem que ver tudo, né? Não só as partes bonitas. Gente, tem que ver Ai, se a tá dando bacia pra tá ver. limpa, né? Ó, tem um monte de pontinho. Marrom, preto, sei lá. Agora ela vai colocar 1 colher de sopa de fermento. Mostra qual é o fermento. Fermento biológico seco. São 10 gramas, né, amiga? Isso, é 1 colher de sopa. Tá, mas tem gramas ainda? Sim, sim. É 10, né? Isso aqui é E 10. se for... Um pacotinho desses é sempre 10 gramas, então vocês podem usar um pacotinho. E não precisa pegar uma colher. E é bom que o leite esteja morno pra facilitar Ativar. o fermento a funcionar. E se for o fermento fresco, é sempre 3 vezes mais do que esse dali. Então, se esse aqui é 10 gramas, o fresco seria 30 gramas. Nossa, bastante, né? Uhum. Isso é 10 gramas? Não. Bom, e agora a gente também vai colocar o açúcar, Não tem que deixar espumar? que é... Tem que deixar espumar? Não, botar tudo junto, tá falando. Tá. Que mais, então? Açúcar é 1 colher de sopa também. Então vamos lá, gente. 1 colher de sopa de açúcar. Mexe, mexe, mexe. E o ovo. Um ovo só. Então vamos quebrar o ovo, galera. Sempre quebra o ovo num lugar diferente, né? Não quebra direto na bacia, porque se o ovo tiver estragado, vai ter que jogar tudo fora. Então a Maria tá quebrando dentro de uma xícara. Daí ela vai cheirar pra ver se tá bom, né? Tudo certo. Aí a gente joga. E agora mistura tudo. Mistura por um tempinho. Enquanto isso, a Bia vai contar uma piada. Que ela é sempre, profissional em contar piada em momentos que precisa. Eu vou pesquisar uma piada. Esquisito. Nossa, tem 32 páginas. Piada. Vocês já fizeram pão, gente? E vocês gostam de fazer, de comer pão? O que o pato falou para a pata? O que o pato falou pra pata? Aham.
Vem cá. Muito bom, essas piadas online são ótimas. É, né? Vocês entenderam, pessoal? Primeiramente, por que o pinheiro não se perde na floresta? Porque ele tem GPS. Não, é porque ele tem uma pinha. Entenderam? Uma pinha. Uma pinha. O que aconteceu com os lápis quando souberam que o dono da Faber-Castell morreu? Nossa, bom. O dono da Faber-Castell morreu. O que aconteceu com os lápis? Os lápis. Eles souberam que o dono da Ficaram desapontados. Mostra aí como é que tá ficando. Pega aqui. Não vamos deixar cair, né? Pessoal. Vamos para o próximo passo, que é colocar a metade da farinha. Aqui já tá a metade, né? E colocar todo o sal. Quanto que é isso? Uma colher. Aí, quanto que é a metade da farinha? A metade da farinha é 250 gramas. Tá, e todo o sal? É uma colher de chá de sal. Daí primeiro a gente adiciona só metade da farinha para mexer bem e depois a gente adiciona a outra metade. Então uma colher de chá de sal. E agora ainda dá de mexer com a colher, mas depois a gente vai ter que colocar a mão na massa. Daí essa parte eu vou deixar pra caber. Tá, e aí agora vai ter que botar outra metade? Dá uma misturadinha. Deixa eu botar. E agora já dá aos pouquinhos, né? Primeiro dá uma boa mexida, daí aos pouquinhos vai adicionando o resto da farinha. Não adiciona todas as outras 250 gramas, vai aos pouquinhos. E daí, se a tua massa ficar muito seca, tu coloca um pouquinho mais de leite. Se a tua massa ficar muito grudenta, tu põe um pouquinho mais de farinha. Mas vai sempre aos pouquinhos. Então a gente vai começar a adicionar um pouquinho mais da farinha. E o braço cansa. Tô vendo o fio de cabelo em mim, então vamos tirar, né? Eu acho que é tão que é muito grande. Ai, o braço tá mandando. Vamos com a mão agora. Será que já dá? Então, ó. A gente vai partir pra mão, porque tá muito Quem pesado. tiver batedeira planetária também pode usar, tá, gente? Mas o exercício faz bem também. Então eu vou lá lavar minha mão. Enquanto ela tá lá se ajeitando, eu vou continuar fazendo um exercício. Vou deixar pra tu fazer isso. Puxar. É gostosinho. Não tem nenhum cabelo no casaco, não? Tô de olho. Porque eu perco muito cabelo, então eu tenho na minha roupa toda. É. Ai, acho que já deve botar mais, porque
Não quer soltar da minha mão. Então a nossa massa tá assim, tá bem misturadinha. E agora a Maria tá ali abrindo um espaço no balcão pra amassar bem forte, pra misturar bem, pra sovar essa massa. Então vocês podem fazer a mesma coisa. Limpem com esponja o lugar para poder tirar qualquer sujeira, que a gente vai botar a massa direto no balcão. Pode pedir ajuda pra mãe, pro pai. Agora tem que usar os bracinhos. Mais um pouquinho, né? Que já usou até agora. Ó, gente, daí vocês botam um pouco de farinha, assim. E aí vocês vão sovando, assim, amassando a massa, tá? Bem com bastante força, tá? Pode botar toda a força de vocês nisso. E aí, ó, é bom ir fazendo assim, ó. Tentar fazer ela ficar assim, grande. E aí, indo assim e fechando. Assim, fechando. E nesse momento, quanto mais tu sovar, quanto mais ficar amassando ele, mais forte, mais macio o pão fica. Sabe aqueles pães que são bem secos, assim, tu aperta meio duro, assim, é porque não foi muito bem sovado. E aí, sabe aqueles pães que a gente aperta assim, é macio, ele se fecha assim na nossa mão? Esse é um pão bem sovado daí, fica bem maciozinho. E é bom o pão assim. Então... Já dá de perceber que a respiração da Maria tá a mil. E quanto tempo, mais ou menos? Pode ficar uns 10, uns 5, 10 minutos sovando. Então vai lá, força, gente. Força! Então, gente, a gente ainda não sentiu muito assim que ele tá bom, né? Pra ser modulado, até porque eu acho que ele ainda vai ter que crescer e tal. Daí acho que a gente dá uma sovada de novo depois. Porque todas essas marquinhas, elas têm que meio que dar uma sumida e ele ficar mais liso, sabe? Então, a gente vai deixar ele crescer agora, né? A gente vai colocar dentro da bacia, fechar, cobrir com alguma coisa, né? Isso, e deixar parado por 1 hora. E daí essa massa, ela vai ficar o dobro do tamanho. Então, agora tá assim e depois vai estar assim. Então agora vamos fechar nosso pãozito e vamos levar para um lugar quentinho, tá bom? Principalmente se vocês estiverem num dia frio. Então, gente, aqui estão os nossos pães, mas eu já dei uma pensada. Eles tinham crescido, mas a Maria já apertou, então... Eu não me aguentei, é muito bom. E aí a gente deixou crescer, né? E depois de tu deixar crescer 1 hora, né? Tá bem. Mas depende muito da temperatura da casa. Até vocês verem que dobrou o tamanho, né? Isso. Aí vocês vão colocar na forma e deixar crescer mais 30 minutos, mais ou menos. 30, 40 minutos. Quando vocês verem também que ele tomou meio que forma aqui, sabe? E pra colocar ali, é bom dar uma sovadinha e deixar ele bonitinho, né? Porque ele vai ficar meio que desse formato. Então, aqui ainda tá limpo. Eu vou dar uma sovadinha aqui. Bem básico, né? Só pra... Daí ela vai fazer o formatinho do pão que ela quiser. E se vocês quiserem, também pode dividir em vários e fazer pãozinho, né? A gente dividiu em 2. Vocês devem ter estranhado, porque tava em um ali. A gente dividiu em 2 pedaços que a gente vai fazer 2 pães. Mas pode fazer a quantidade que quiser. O formato que eu gosto de fazer é fazer isso aqui e fazer aquilo que eu tinha mostrado antes também, sabe? Tá melhor a massa agora? Tá, um pouco. Mas ainda... Não sei, vamos ver o que vai dar. Acho que faltou um pouquinho de leite. Daí sabe como é que ele fica? Sabe esse formato assim? Onde ficam 2 coisinhas e ele fica gordinho. Daí ela vai botar na forma. Yes. Que pico roxo, gente. E cobre ou não cobre? Acho que cobre, né? Só pra não ir nenhuma sujeirinha e tal. E espera 30, 40 minutos. E daí depois ele vai ter crescido. Talvez ele cresça muito ou não, né? Não sabemos ainda. Mas daí pode pincelar um pouco de leite em cima ou gema de ovo pra ficar aquela casquinha, assim. Então daqui a pouco a gente volta.
Bom, então a gente deixou um tempinho aqui. O nosso não cresceu muito. Vai crescer mais que isso, gente. Mas tomara que o de vocês cresça mais. Mas também não tem problema se não crescer muito. E agora eu tô pincelando um pouquinho de leite ao redor, assim. Pra fazer aquela camadinha. Mas pode ser gema de ovo também. E acho que margarina também, né? Pode ser. Acho que sim. Tu falou que até água agora? É. E vocês também já podem ligar o forno para pré-aquecer a 180 graus. Daí depois do forno já tá quentinho, né? A gente vai colocar os nossos pães por uma meia hora, ou é bem a olho, na verdade. Tem que ficar olhando o pão para ver se ele já tá douradinho. E daí é o ponto que vocês quiserem, né? Tem gente que gosta mais molezinho, gente que gosta mais crocante. Então daqui a pouco vai sair o resultado final. E não esqueçam de untar a forma, né? A gente colocou margarina e um pouco de farinha. E agora a gente vai levar para o forno. Let's. Vamos botar os dois em cima. Assim, fica muito... É que eu não consigo ver o que eu tô filmando. E agora vamos esperar. Já se passaram 25 minutos. Agora a gente vai dar uma espiadinha. Tem um que tá muito engraçado. Tá aberto, né? Porque ele cresceu só pra cima em vez de pros lados. Dá uma Isso apertadinha pra ver se tá Ai, tô com bom. mão de lá. Ai, amiga. Ela tá com mão de cachorro no caso. Mão de cachorro. Isso significa que eu dei carinho no meu cachorro, tá, gente? É. Não é que eu tenho mão de cachorro. Daí também pode pegar uma faca, né? E espetar pra ver se vai grudar massa ou não. Então é isso que a gente vai fazer agora. Que pãozinho fofinho. É, já tá bom, né? Tá O outro crocante. Bom, nossos pães estão prontinhos. Esse pão tá muito engraçado. Muito estranho, cara. Esse aqui tá bonitinho. A gente espera que o pão de vocês fique melhor que o nosso. Mas olha, a gente criou um amigo. Um caracolzinho. Opa. Ó, que amor, assim. Ó, gente, a gente abriu um deles, porque o outro a gente tem um propósito especial, que depois a gente fala. A gente abriu um pra ver se tá tudo certo. E aí, olha só, ele tá num formato bem engraçado, como vocês viram, parece um caracol, né? Mas, olha, ele tá bem macio e crocante aqui a casquinha, mas por dentro bem macio, bem gostoso. A gente gostou, pelo menos. Mas então, na oficina de hoje, a gente não queria simplesmente fazer pão pra gente comer. Porque, como a gente viu na história, o Johnny levou farinha para um missionário que estava precisando. Então, qual é o desafio de hoje? Na nossa oficina tem como objetivo a gente fazer pão pra dar pra alguém que a gente gostaria de dar. Sua cara tá bem cortada. Então, como a gente fez dois, né, e a gente não tinha certeza se tinha dado certo, um a gente comeu, mas o outro a gente separou pra gente poder dar de presente pra alguém. A gente acha que vai dar pra nossa vizinha. Uhum. Então vocês podem estar dando para vizinho, para amigo, para alguém que precisa, que vocês Se sabem. vocês sabem de alguém que tá passando necessidade, vai ser legal também de dar. E daí vocês podem estar dando todos os pães que fizeram, ou podem estar escolhendo quantos querem dar, né? Isso aí. Então a gente desafia vocês a fazer isso. E se então vocês derem um e ficarem com o outro, daí façam um cafezinho à tarde com a família, pra todo mundo provar o pãozinho de vocês. Tenho certeza que eles vão gostar. Daí vocês, se quiserem, podem estar guardando o pãozinho bem bonitinho pra dar de presente. Então foi isso. É isso aí.
E aí, o que acharam? E depois nos contem pra quem que vocês entregaram, que foi eles legal. Não precisa dizer acharam. também, né? Se não quiser. Mas o que eles acharam. A gente vai perguntar na live de domingo. É. Essas coisas. Então tá, um beijo. Beijo, E gente. até Tchau. domingo.